Lucas, o jovem, Ana Marilena. Eu fico muito feliz quando tem jovem pregando. Os desafios são grandes, né? Mas o jovem vem. O pessoal tira sarro, mas o Senhor tem os seus propósitos para escolher cada jovem que Ele escolheu para estar aqui. E nessa noite o Lucas também foi escolhido para dirigir para nós aquilo que o Senhor quer falar para nós. Eu sempre digo, toda quarta-feira Ele quer falar para nós alguma coisa. Todos os dias, é lógico, né? Quando a gente lê a palavra. Mas conforme ele sempre diz, né? Nessa quarta-feira nós não viemos aqui por acaso. Viemos porque o Senhor nos escolheu e trouxe o Lucas para falar para a gente. Então vamos estender as nossas mãos para Ele e rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Estão todos bem? É com muita alegria, com muito amor mesmo. Agradecendo já o convite, como a Josuane me apresentou. Sou aqui de Marilena, participo do grupo de oração da Renovação Carismática Católica São Miguel Arcanjo. Tenho 19 anos. Graças a Deus. Tenho me dedicado ao Evangelho, já tem quase 3 anos. Graças a Deus, estou aqui até hoje. Não tem sido fácil mesmo. Como a Josuane disse, um jovem hoje para estar dentro da igreja e querer ainda mais anunciar a palavra do Senhor, tem que ter força de vontade e tem que ter, como ela disse, como o Padre Léo disse, pegar os problemas e a cruz e seguir, porque não é fácil, mas nós bem sabemos que quem ajuda a carregar essa cruz é o nosso querido e amadíssimo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir um solinho aí, se puder, para nós, no tecladinho. Quero cumprimentar a presença do Frei, que está aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco. E a palavra que o Senhor vem trazer para nós hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 17. E antes de nós lermos as Sagradas Escrituras, São Jerônimo dizia: quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Então vamos nos colocar de pé, devido ser o Evangelho, por respeito, por amor às Sagradas Escrituras. Amém? Todos encontraram? Marcos 10, 17. A passagem do jovem rico. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheceis os mandamentos: não mateis, não cometas adultérios, não furteis, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Essas são para nós palavras da salvação. Podemos aplaudir
palavra do Senhor. Pode se sentar. O que nós conseguimos aprender aqui nessa passagem, onde não só Marcos coloca ela no Evangelho, mas como também Lucas e Mateus. É uma palavra onde Jesus tem uma conversa com um jovem. Jesus tendo essa conversa com um jovem que já mostrava conhecer esse Deus, que já mostrava conhecer os mandamentos, que já tinha um entendimento e já sabia que Deus era bom. Quando ele sauda Jesus e disse: bom mestre, e Jesus apenas diz: somente Deus é bom. Ele tinha muitos bens, tinha uma riqueza profunda, rico de materiais, acho que também de dinheiro, mas ele conhecia ainda a Deus. Ele sabia dos prodígios de Jesus, ele sabia que Jesus estava ali, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também conhecia o jovem. Jesus também conhecia o coração dele e sabia que ele conhecia os mandamentos das leis de Moisés, mas Jesus sabia que ele tinha ainda que renunciar a algo. Jesus, com um amor profundo, com uma veemência profunda, olhou aquele jovem, olhou aquele homem e com muito amor disse: é preciso que tu venda, é preciso que tu desapegues, é preciso que tu desapegue essas coisas, aos teus bens materiais, e doe aos pobres. Aí tu podes me seguir, aí tu podes caminhar comigo, aí tu podes me chamar de bom. E foi muito para aquele jovem ouvir isso de Jesus, porque ele não queria renunciar àquelas coisas, ele não queria renunciar aos seus bens materiais, e ele se entristeceu, porque ele não sabia que era tão difícil assim. E Jesus, ainda sendo mais profundo, mais forte, seguindo o Evangelho, ele vai dizer em Marcos 10, 25: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico adentrar e ganhar o reino de Deus. Mas por que Jesus diz isso? Será que Jesus não quer as pessoas com um carro bom, vestidas bem? Será que nosso Senhor não quer as pessoas com bastante dinheiro? Não, não é isso. Deus não quer nos ver mendigando. Deus não quer ver a gente ir lá vender a nossa casa, vender tudo que nós temos e irmos para a rua e ver na sarjeta. Não. Deus quer que a gente desapegue dessas coisas. Quantas pessoas dentro da igreja católica, pessoas coordenadoras de movimentos, até sacerdotes, coloca tudo e o maior nas coisas, nos bens materiais, não consegue renunciar, conhece as leis, conhece tudo que Deus tem a oferecer, prega a palavra do Senhor, comunga toda a Santa Missa, mas não é capaz de renunciar a estas coisas. Esses ricos que colecionam carros, que andam bem trajados, que têm o poder na mão, esses políticos que colocam o dinheiro em primeiro lugar, bando, esses não herdarão o reino do céu fácil, porque eles se acham grandes, porque eles se acham maiores, não são capazes de renunciar, e nós conhecemos muitos e muitos santos. Eu tenho dedicado a minha vida à leitura dos santos. O que acontece de muito errado dentro da igreja, principalmente dentro da renovação, é que as pessoas só procuram livro de cura interior, livro de cura de família, e esquece da leitura da doutrina, esquece da leitura do catecismo, esquece da leitura dos direitos canônicos, esquece de conhecer a igreja. E Santo Agostinho é claro quando ele diz que nós só conhecemos aquilo que amamos. Como nós dissemos que conhecemos a Deus, que renunciamos aos bens materiais se não conhecemos a igreja, se não conhecemos as vidas dos santos. Aí agora eu pergunto para cada um de vocês, meus irmãos: existiu algum santo rico?
Existiu algum santo rico, com bens materiais, com fortunas? Existiu? São Francisco de Assis, ano de 1200, filho de um pai comerciante, vendedor de tecido, que andava pela França, andava a Europa toda. O cara era rico daquela época. São Francisco tinha tudo para ser um conhecedor da palavra e não querer renunciar essas coisas, não querer renunciar às riquezas do pai. O que São Francisco de Assis fez? Renunciou tudo por amor a Deus, renunciou tudo às riquezas do seu pai e se consagrou à pobreza, à castidade e à obediência. Foi o homem do segundo milênio, foi o homem que se aprofundou a palavra e as suas missões, o homem que mais fez penitência dentro da igreja católica. E quando naquela época a igreja de Nosso Senhor Jesus sofria uma heresia, Jesus soa no crucifixo dizendo: escolhe a minha igreja, que ela está desabando. Porque ele foi capaz de renunciar, ele foi capaz de renunciar toda a riqueza para servir, para se debruçar a palavra do Senhor, para viver da providência, para se desgastar mesmo do evangelho, andar descalço, andar maltrapilho. Ele foi a fundo no que Jesus queria dizer aqui. Ele entendeu a palavra de Marcos 10, 25. Ele sabia, e ele sabia que não é fácil estar no reino do céu com tanta riqueza. Desapega essas coisas, meus irmãos. Desapega essas coisas. Não é lá para vender tudo e ficar aí, mas colocar Deus em primeiro lugar. É engraçado quando a gente vê um ato de caridade dos católicos. A prova de amor dele pelo próximo em uma doação. Vai lá e coloca a pior roupa, coloca aquele sapato todo furado dentro da caixa. É isso que nós oferecemos para o nosso irmão. E quanto melhor aquilo que nós amamos, nós deixamos conosco, porque somos apegados a isso. Somos apegados a uma roupa que nós gostamos, somos apegados a um texto. Olha, um simples texto é difícil de nós darmos a uma pessoa que quer rezar, porque nós gostamos daquele objeto. E aí fica desentendido o que Jesus quis dizer, o que Deus nos deu na cruz. João 3,16: de tal modo Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único por amor a nós. Deus não deu lá alguma coisa que Ele não queria para nos salvar, Ele deu a coisa que Ele mais amava, a riqueza que Ele mais amava. Deus nos deu e foi para a cruz. Aí vemos São Felipe Neri, que tinha os pais comerciantes também, e desde muito jovem o seu pai tinha medo de colocar Felipe para vender no seu comércio. Sabe por quê? Porque ele pegava o dinheiro e dava. O dinheiro que ele vendia, ele dava às pessoas, ele dava aos pobres. Aonde já se viu isso? E ele fazia isso. Ele não estava querendo se importar com os bens. Se tornou sacerdote. Aí começou a evangelizar as crianças dos subúrbios, a juventude. Foi colocado em uma igreja, tinha o desejo de ir para a Índia, mas o desejo de Deus para a vida dele era maior, era a pobreza, era viver da pobreza, e tanto que a sua igreja ficava de portas abertas, e a igreja perecia, mas na estrutura, não tinha bancos, era uma igreja toda suja, porque ele deixava o dinheiro ali e falava simplesmente: quem precisar vai e pegue. São Felipe Neri fazia isso e se incomodava, porque ele tinha um quarto com uma cama, enquanto muitos jovens estavam jogados na rua. E no fim, quando ele se colocou na sua cama para morrer, para entregar a vida a Deus, ele se culpava não admitindo
estar deitado e morrendo em uma cama fresca e macia, enquanto nosso Senhor morreu pregado na cruz. Aí nós vamos entendendo a mística dos santos, nós vamos entendendo que é fácil a gente estar na igreja com as nossas riquezas também, que é fácil a gente evangelizar sem precisar renunciar a algo da nossa vida, sem precisar renunciar a algo que nos prejudique futuramente. A gente não está nem aí, a gente quer estar na moda, a gente quer estar com os aparelhos dos última geração. Outro santo que renunciou à riqueza, brasileiro, Santo Antônio, Santa Galvão, saudoso São Frei Galvão, filho de políticos, rico, morava com os irmãos numa casa grande, rica, mas ele não queria isso para a sua vida. Foi estudar na escola jesuíta, mas na perseguição daquela época, deixa eu ver aqui que eu não me lembro, na época de 1700, a igreja jesuíta sofria essa perseguição, mas talvez tinha que ter acontecido, porque daí ele foi para a ordem franciscana e renunciou toda a riqueza do seu pai, um político riquíssimo, não quis saber da riqueza, quis se dedicar ao evangelho, fez tantos milagres, tantas curas, se entregou a sua vida a Nossa Senhora, consagrando-se com o próprio sangue e dizendo: sou teu escravo e perpétuo a ti, Nossa Senhora. Aonde você tem colocado teu amor primeiramente? Qual a riqueza que na sua vida, meu irmão, você precisa renunciar para devidamente prosseguir com o evangelho e anunciar com amor, com devoção? Aquele jovem não foi capaz, mas hoje nós aqui somos. Cada um de nós tem uma riqueza dentro do coração para renunciar. Cada um de nós aqui tem algo que a gente ainda idolatra, coloca à frente de Deus. Deus é claro, dificilmente entrará um rico no reino de Deus. E um pouco antes dessa passagem, Jesus está com quem? Está com as crianças. E Jesus vai disciplinando os discípulos, catequizando os discípulos, dizendo: aquele que não tiver a mentalidade infantil, a mentalidade de uma criança, não for como uma criança, também não vai para o céu. Olha o entendimento, olha o que Jesus disse, olha o que nosso Senhor disse. E aqui nesse capítulo 10 de Marcos, é assim uma catequese de nosso Senhor. Ele explicando sobre o adultério, ele explicando, os discípulos interrogando o nosso Senhor, e ele respondendo, até esse jovem chegar e sair entristecido, e Jesus falar com violência. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Enquanto eu estudava para essa pregação, eu me lembrei dos irmãos das outras igrejas. Esses irmãos que usam do evangelho para ganhar dinheiro, para construir riquezas, fazendas, mansões. Aquele irmão que usa o chapelão, rico, ele é rico. Graças ao evangelho, graças à falsa doutrina que ele tem aplicado às pessoas. Aqueles que desentendido, Oséias 4:5, meu povo se perde por falta de sabedoria. E as pessoas enganadas estão lá dentro daquela igreja, entregando tudo na mão daquele que profana, que adultera o nosso evangelho. Vai pensando aí na sua vida, meu irmão. Olha para a vida de cada santo. Olha para o fundo, para o ápice da igreja, para o âmago da igreja. Olha para a vida de nosso Senhor Jesus. E olha para o nosso atual Papa. Papa Francisco gritando da cadeira de Pedro: eu vim para servir. Um Papa que não é capaz de usar nenhuma cruz de ouro. A cruz dele é de aço.
O Papa que renunciou um quarto, pediu a dispensa e lá só colocou uma cama, uma poltrona e a cruz. O Papa que não está interessado nem um pouco na riqueza, nem um pouco nas coisas do mundo, porque Jesus vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 18, que o mundo vos odeia. E é isso que o mundo nos oferece. Nos oferece poder, nos oferece o dinheiro, nos oferece as coisas bem materiais, para a gente ir se esquecendo do Evangelho, ir se esquecendo da propagação, ir se esquecendo da Nossa Senhora, ir se esquecendo da Eucaristia, dos nossos sacerdotes, e ir vivendo nessa vida mundana que vem nos oferecendo o aborto, vem nos oferecendo a eutanásia, vem nos oferecendo tantas e tantas desgraças, acabando com os nossos jovens e nós nos aprofundando nas riquezas. Trabalha domingo para ganhar o tal do dinheiro para comprar carro do ano. Não que não somos merecedores, é muito bom a gente estar confortável dentro de um carro que nos leve aonde queremos sem acontecer nada. Mas por que não trabalhamos com o intuito de amar a Deus, de servir, de anunciar o Evangelho? Em primeiro lugar, quando Deus disse lá em Atos dos Apóstolos, Paulo, na verdade, Lucas narrando, disse: hoje, se creres no Senhor, será salvo tu e tua família. Eu imagino que ali Deus não vai só salvar a família. Eu imagino ali que se um de nós se dedicarmos a amar ao Senhor, a anunciar o Evangelho, tudo mais nos será concedido. A salvação da nossa família, que tem que ser a coisa mais importante do nosso coração, e depois as coisas materiais. E eu tenho certeza, meu irmão, que se você cumprir com o Evangelho, que se você cumprir com amor o Evangelho, tudo mais será acrescentado na sua vida. O carro do ano, a roupa que você quer. Mas quando você fixar o seu olhar, quando você fixar primeiro o seu coração a Deus, e quando nós merecemos tudo isso. E o que deve ter acontecido com esse jovem aqui? O que deve ter acontecido com ele? Será que ele entrou no céu com toda aquela riqueza, com todos aqueles bens que ele tinha? Se a porta do céu fosse larga, mas o Evangelho diz que ela é estreita. Amemos a igreja a ponto de renunciar aos bens. Amemos a igreja como São Felipe, como São Francisco, como São Frei Galvão. Esses santos que deram a vida, que amavam o próximo a ponto de dar a vida pelo próximo, como São Maximiliano Kolbe. Esses santos que não estavam preocupadíssimos em nenhum momento aos bens, o que eles iriam perder aqui na terra. A esses santos que entendiam que lá, Deus dizendo que o mundo nos odeia, mas que nós somos escolhidos. É essa a palavra que o Senhor diz. O nosso Senhor diz: e você juntou dinheiro aí para comprar? Você preocupado onde você vai passar suas férias? Você preocupado na próxima moda? Você preocupado com as coisas, com os bens? Conhecendo as leis, conhecendo os mandamentos, preocupadíssimo com os bens dessa terra. Faça essa reflexão no coração, meu irmão, minha irmã. Sinta tudo aquilo que Deus passou. A riqueza nos torna soberbos. A riqueza nos afasta. A riqueza de modo errado nos afasta do Evangelho. Quer uma prova? Por quanto que Jesus foi vendido mesmo? Por quanto
quanto que o nosso Senhor Jesus foi vendido? Pelo maldito do dinheiro, pelo maldito da riqueza, nosso Senhor foi vendido. Muitos de nós temos vendido nosso Senhor para termos algo aqui nessa terra. Muitos de nós. E vivendo toda essa riqueza, a gente se esquece do amor à igreja, se esquece de ler, se esquece de se aprofundar na doutrina, e vai vivendo de uma falsa, de uma euforia, clamando o Espírito Santo, chorando todo o grupo de oração, e nada de mudar a vida. É muito comum, eu vou nos grupos de orações, graças a Deus tem me levado por toda a região, tenho pregado encontro para as jovens. Aí você começa a falar de Pai, você começa a falar do Espírito Santo, cria aquele choro coletivo, lágrimas descendo, pessoas se ajoelhando, pessoas pulando. 2 semanas depois você vê a pessoa aí na rua, irreconhecível, mas você pensa, cadê aquela pessoa que estava lá orando? Que São João diz no seu Evangelho que o Espírito Santo vem para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. João 16:8. Quando o Espírito Santo vem é para mostrar os nossos erros. Então as lágrimas que deixamos escorrer tem que ser de arrependimento. Não estou dizendo que não devemos chorar. O choro alivia. O choro é a certeza. Nós saímos com esse arrependimento fora da igreja também. A mística dos santos é clara. Não devemos viver só dessa euforia aí, não. Devemos viver prosseguindo, dedicadamente, como Padre Léo dizia, com os problemas e com a cruz. Porque São Padre Pio diz que o Calvário é o Monte dos Santos. Se você está buscando a santidade na riqueza, eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão: você está no caminho errado, porque a santidade está no Calvário. A santidade está quando você se doar pelo irmão. O primeiro mandamento da lei do Senhor é isso: amar o irmão, amar o próximo, doar a vida para o próximo. Marcos 16:15, ir e anunciar o Evangelho. É disso que o nosso Senhor Jesus quer. É isso que o nosso Senhor Jesus quer. A igreja é muito comum de falar: mas Jesus não morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus nos deixou a igreja porque a igreja é o meio da salvação. Se você se afasta da igreja, a salvação não é clara. Talvez a riqueza tenha te afastado da igreja. Talvez a riqueza tenha te afastado da devoção de Nossa Senhora. Talvez essa riqueza seja de vaidade. Talvez essa riqueza seja de ambição, seja de orgulho, seja de tantas coisas que faz você se entristecer como esse jovem do Evangelho. Que adianta conhecer as leis do Senhor e não a segui-las? A igreja é clara que aquele que não está com os mandamentos do Senhor está em pecado mortal. Eu não sei qual que é a sua riqueza. Eu não sei qual que é a renúncia para seguir devidamente o Evangelho. Mas eu sei que o Senhor, como a Josuane disse, veio nos trazer essa palavra hoje, porque Ele está decidido, nosso Senhor, em colocar no seu coração essa certeza de renovação, de renunciar a essa coisa que você está apegada, que te afasta do nosso Senhor.
Você não tem vivido bem a Eucaristia porque essa riqueza tem te incomodado. A gente se preocupa tanto de vir bem arrumado a Santa Eucaristia e se esquece que nós vamos ver ao Calvário, ver o Jesus imolado. Olha para a vida de Santa Teresinha de América Latina. Com 19 anos, com a minha idade, ela falece por amor a Jesus, porque ela tinha um desejo de comungar. Ela entra no Carmelo e ela dizia às suas irmãs: como vocês não morrem de amor por Jesus? E na sua primeira comunhão ela morre de fé após comungar Cristo. Por que essa santa morreu tão nova? Porque ela renunciou toda a riqueza, porque ela renunciou tudo aquilo que afastava do Senhor e decidiu amar a Deus, decidiu amar a Deus a ponto de dar a vida pelo nosso Senhor. Quem aqui é capaz de dar a vida pelo Evangelho? Quem aqui é capaz de morrer como São João Batista, com a cabeça decepada, colocada num prato? Quem aqui é capaz de morrer como São Maximiliano, absorvendo o pecado daquele que o matava? Quem aqui é capaz de se colocar enfermo, ou estar enfermo por trama do inimigo, e depositar a fé em Nossa Senhora, renunciando à riqueza, como São Padre Pio? Quem aqui é capaz de ir a essa loucura, de que os santos foi, de que os santos seguiam? Aí São Francisco de Jerônimo foi a loucura extrema, e o seu martírio, o seu algoz, foi ser torrado numa churrasqueira, e ele dizia: vira que esse lado já está torrado. Santos que renunciaram à riqueza, que renunciaram a esse mundo, que renunciaram tudo aquilo que afastava do Evangelho, para seguir devidamente, com amor, amando o próximo, vivendo da providência, vivendo daquilo que Deus o dara para eles, porque eles tinham uma única certeza: o paraíso, e foi o sorriso que São Felipe Neri abriu após a sua morte. A certeza do paraíso. É para isso que estamos vivendo, não é mesmo? Estou errado? Sim ou não? Nós vivemos para quê? Para ir para o céu, não é mesmo? Qual que é o dever do católico? Ser santo, é o chamado de Deus. Qual que é o segundo dever do católico? Pela Igreja Católica, no último cano, é anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova, é ir à busca dos irmãos perdidos. A tua riqueza tem te impedido de buscar esses irmãos. A minha riqueza tem impedido de eu conseguir mais almas para o Senhor. Aí nós desacreditamos como os santos, chega a ponto de apanhar do demônio, porque eles traziam almas de enxurrada para o Senhor. Aí vemos São Curadars, nosso São João Maria Vianney, renunciou toda a riqueza, e ele era taxado pelos bispos de burro, vamos dizer assim. Ele não tinha conhecimento, ele não conseguia desenvolver um curso de teologia, ele não conseguia se desenvolver. Conseguiu o sacerdócio pela graça de Nossa Senhora, por intercessão, porque ele era devoto do rosário, rezava todos os dias o rosário. A riqueza tem tirado o teu gosto de rezar o rosário. Se torna sacerdote, é jogado lá na pior paróquia que tinha, e não podia confessar, porque eles diziam que ele não tinha um conhecimento para direcionar espiritualmente uma pessoa. O que esse santo fez? Numa paróquia onde os bordéis eram lotados, onde o cabaré era lotado, naquela comunidade, a igreja vazia, sacrário cheio de traças, levantava às 2 da manhã, fazia adoração, rezava a missa de manhã e ficava em graças a
Após a Eucaristia, esqueci, meu Deus do céu. Oração de graças após comungar durante todo o dia. E um homem sozinho, um sacerdote sozinho, por ter renunciado à riqueza, por ter se colocado em devoção a Nossa Senhora, lota aquela paróquia, fecha todos os bordéis, fecha os prostíbulos, a igreja começa a lotar, e ainda depois que ele morre, depois da sua beatificação, a igreja, aquela paróquia, se tornou um lugar de peregrinação, porque o santo amou loucamente o Evangelho. É possível seguir sim o Evangelho, renunciando todas as coisas que o nosso Senhor Jesus pede aqui. Ele não pede só que renuncie à riqueza, não. Ele pede que a gente renuncie tantas e tantas coisas. Aí ele vai dizer lá em João 3, para Nicodemos, que renascemos. Talvez nós precisamos renascer de novo no Espírito. Talvez somos sábios como Nicodemos, mas precisamos renascer do Espírito, renascer para amar a igreja, amar. O que Jesus resumiu em tudo foi o amor, foi amar. Doe o que você ama. Doe o que você ama. Eu quero pedir o ministério, prepare uma música para nós. Qual é a riqueza que você ama, que você pode doar para alguém que ele necessita mais? Qual a riqueza que você tem que doar, tem que renunciar para você levantar essa cabeça e não virar as costas para o Senhor e sair do que necessita? Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma reflexão do Evangelho de hoje. Como a Josuane disse, o Senhor todas as quartas-feiras vem falar conosco. E será que o Senhor hoje não conseguiu adentrar no seu coração? Agora é o momento de você lastecer o seu coração, porque quanto mais você lastecer, mais o entendimento da palavra vai entrar. Porque São João é claro no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32: quando nós ouvimos a verdade, nós somos libertos. Deus quer te libertar dessa riqueza, meu irmão, minha irmã. Deus quer nos libertar desse negócio que nós estamos apegados, que eu não sei, mas você sabe. Deus quer te libertar de tantas coisas que tem te afastado. Você que já é conhecedor da palavra, você que já tem tantos anos na caminhada, você que já ouviu tantas pregações, já fez tantas obras para o Senhor, e vem trazendo essa riqueza há tanto tempo. E hoje, pelo amor de nosso Senhor Jesus, vamos renunciar a tudo isso e vamos amar. Hoje eu quero colocar no seu coração: ame mais, ame mais. E quanto mais você amar, mais você vai conhecer, mais você vai se doar, mais você vai conseguir carregar a sua cruz com as suas dificuldades, com os seus problemas. Nós já estamos na igreja certa, nós já temos essa graça. Agora nós precisamos nos moldarmos. Vamos amar mais. Feche os teus olhos, escuta essa canção. Meu promessa do nosso Senhor Jesus Cristo.
amar mais e renunciarmos aquilo que afasta do teu olhar, que afasta do teu amor, do teu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Com todas as forças,